Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Eu estou bem nesse domingo. E eu vou dar uma trabalhadinha rápida aqui, esse texto, dentro desse texto de 1 Coríntios 8, capítulo 6, porque tem um grupo aí denominado monoteístas absolutos, que pegam esse texto de 1 Coríntios 8, versículo 6, esse versículo que está aí embaixo na sua telinha, é, dentro de um sublinhado. Eles pegam esse texto para supostamente negar a doutrina da Trindade e dizer que esse texto nega a doutrina da Trindade. Tá? Eles atribuem a única divindade ao Pai, o Pai é o único Deus, tá? O Filho ele tem a sua divindade sustentada pelo Pai e o Espírito Santo ele só é Deus porque ele é o Espírito do próprio Deus. E eles usam esse texto para fundamentar essa tese deles, tá? É um dos textos que eles usam. Eu vou me basear só nesse texto e não nos outros, porque esse texto aqui é gritante o erro exegético deles, tá? Então eles pegam esse texto que diz o seguinte, ó: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, no caso Kyrios aqui, tá? Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles, tá? Eles pegam esse texto para negar a doutrina da Trindade, dizer que Deus é absolutamente um. Dentro fazem uma ênfase na pessoa do Pai. Mas, gente, vamos lá. O primeiro erro deles já começa no próprio versículo que eles usam, que está no versículo 6, tá? Depois a gente vai trabalhar o contexto e mostrar o segundo erro, que é gritante. Mas vamos lá. No próprio versículo que eles usam, o texto diz assim: há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e um só Senhor. Esse Senhor aqui, atribuído a Jesus Cristo, mostra que Jesus Cristo é Deus como o Pai. Então, para existir esse monoteísmo absoluto nesse versículo, o título Kyrios, que é usado em Deuteronômio 6, por exemplo, 6,4, para falar de chamar do ser de Deus, que Deus é um só. Nós temos um único Senhor, um único Deus, ali apontando para a pessoa do Pai no Shema. Só esse título, Kyrios, Senhor, sendo colocado para Jesus Cristo aqui, já coloca em pé de igualdade com o Pai. Então, nesse sentido, já cai por terra a tese do monoteísmo absoluto, apontar só para o Pai como o único Deus verdadeiro nesse sentido. Jesus está sendo colocado assim, tanto Deus quanto o Pai, quando é colocado pelo título Kyrios. Só nisso o monoteísmo já erra na leitura, aí, o monoteísmo absoluto. Os monotontistas absolutos, que é o apelido carinhoso que eu botei nesse povo. E o segundo erro, ele é tão gritante, gente, porque eles parecem arminianos fazendo exegese. Eles pegam o texto, tá? Esse texto aqui, e pinçam partes do texto que lhe convém. É tipo o arminiano quando lê o texto e lê todos. Ah, tá vendo todos? É todo mundo. É todos. Tá falando todos. É, é. Então, gente, esse povo cai no mesmo erro, porque ele não leu o contexto. Se a gente não lê o contexto, a gente cai em heresia. É aquele velho ditado. Texto fora do contexto vira pretexto para mim criar uma heresiazinha de estimação, que é o que, no caso, esse pessoal está fazendo dentro da teontologia, o que é gravíssimo. Nós vamos ler o contexto aqui, e aí, depois que a gente lê o contexto, a gente vai fazer a seguinte pergunta. O apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 8 para negar a doutrina da Trindade? Foi para isso que o apóstolo Paulo escreveu? Agora nós vamos escreveu o capítulo 8 de 1 Coríntios. Agora nós vamos ver por que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 8. Vamos lá. Além de ter o erro do Kyrios sendo colocado com o Pai, isso aí já mostra que no mínimo há duas pessoas dentro desse único Deus. No mínimo isso, tá? Agora nós vamos para o contexto. Ó, o versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Opa, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Está falando sobre ídolos. Ah, interessante, vamos lá. Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Ídolos e Deus. Já temos duas dicas do porquê o apóstolo Paulo está escrevendo. Vamos continuar a leitura que aqui no verso 4 fica mais claro ainda. Assim que, quanto ao que comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. E não há outro Deus senão um só. Então o apóstolo Paulo está escrevendo o capítulo 8 não para negar a doutrina da Trindade. Ele está negando que existam outros deuses e que nós, cristãos, no caso aqui, prefigurando ao que fora escrito a igreja de Corinto, ele está mostrando que o ídolo não é um Deus.
Nós cremos em um único Deus, e esse Deus é o único Deus verdadeiro, os demais são falsos. Então o apóstolo Paulo, gente, não escreveu o capítulo 8 de 1 Coríntios para negar a doutrina da Trindade, porque a doutrina da Trindade nós trinitarianos, cremos que existe um só Deus. Nós não cremos que existam três deuses. Nós cremos que existe um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Não são três deuses distintos, são três pessoas dentro dessa única deidade, desse único Deus que nós cremos. Então o apóstolo Paulo não está escrevendo isso para negar a doutrina da Trindade. Ele está escrevendo isso para refutar a ideia de que exista deuses além do único Deus verdadeiro que é descrito nas Sagradas Escrituras. Então, gente, esse povo erra na exegese por causa do contexto. Eles ignoram o contexto. O contexto para eles não existe. Aquele versículo que está dentro de um contexto maior, eles não leem assim. Eles isolam os textos, isolam os termos que tá, as palavras contidas nos textos, nos versículos, para fomentar uma tese satânica, que é negar o Deus bíblico triuno que é revelado nas Escrituras. Vamos continuar a leitura aqui. Olha o que diz o versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, e aqui com Deus minúsculo, mostrando que eles são deuses falsos, ainda que exista isso, quer no céu, quer na terra, há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, aí entra o texto. Para nós há um só Deus. Então o apóstolo Paulo, gente, não escreveu 1 Coríntios 8, capítulo 8, verso 6, para negar a doutrina da Trindade. Ele escreveu isso, que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Cristo Jesus, para mostrar que nós cremos nesse único Deus verdadeiro, que é revelado na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito, que também é chamado de Deus. Em outros textos, por exemplo, em Atos, o Espírito é chamado de Deus, quando naquele episódio de Ananias e Safira mentem, e o texto diz que eles mentiram a Deus, e no caso ali, a pessoa do Espírito. Então, gente, esse texto, primeiro, ele não nega que possam existir pessoas distintas dentro desse único Deus, porque é exatamente isso que ele faz. Ele mostra o Pai sendo Deus e o Filho sendo Kyrios, no caso o Senhor, um título que é atribuído a Deus. Então esse texto não foi escrito para isso, ele foi escrito somente para mostrar a discrepância e a mentira que é acreditar em outros deuses, porque o único Deus verdadeiro nos fora revelado na Escritura, e o texto não foi escrito para negar a doutrina da Trindade. Cuidado, gente. Cuidado com essas interpretações que excluem o contexto. Não se faz doutrina bíblica sem ler o contexto. O contexto é extremamente importante. Volto a repetir. Texto fora de contexto ou isolado do seu contexto vira pretexto para criar uma heresia, no caso o monoteísmo absoluto. Valeu, gente? Era isso que eu queria falar. Valeu, um obrigado, um abraço e fui. Curta, compartilha, se inscreve no canal, ajuda o Careca a levar interpretações corretas como essa daqui para mais pessoas e fazê-las fugir desse erro satânico que é o monoteísmo absoluto. Valeu? Me fui!